Deus não quer o meu progresso, porque os meus caminhos estão interditados. Deus não quer a minha felicidade, já que tudo quanto me diz respeito resulta em sucesso. Deus não quer o meu bem-estar, porque somente sofrimentos me chegam. Deus não quer a minha paz, já que a luta jamais me abandona. Deus não quer o meu amor, pois que apenas a amargura se me faz companheira. Estas e outras exclamações caracterizam a visão incorreta que a criatura tem em relação a Deus, especialmente quando está afetada pela revolta ou pela insatisfação. No entanto, Deus quer o teu progresso, não aquele que se assenta na desonra e no vício. Deus quer a tua felicidade, não porém feita de ilusão e de triunfo mentiroso que logo passam. Deus quer o teu bem-estar, todavia, na estrutura de uma vida íntima saudável, que resulta de uma depuração moral necessária. Deus quer a tua paz legítima, após acalmados os anseios do coração e regularizados os débitos da consciência. Deus quer o teu amor, superadas as sombras dos conflitos e a instabilidade da tua emoção. Triunfo no mundo é gozo que passa. Triunfo com Deus é a harmonia que permanece. Deus quer o melhor para ti. E porque ainda não sabes elegê-lo, proporciona-te os meios para consegui-lo em definitivo, sem margem de o perder. Muito boa noite a todos. Estamos dando início nesse instante ao nosso Conversando sobre Espiritismo. Para início dos nossos trabalhos, convidamos a nossa irmã Solange Seixas para proferir a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, Tu que és o alvo das nossas existências, nesta noite em particular, queremos suplicar-te, Senhor, pela juventude, por aqueles que desabrocham como flores perfumadas, embelezando a vida. Sê, Senhor, a luz que ilumina os seus caminhos. A capacidade de entendimento se dilate para eles e possam prosseguir com segurança e paz no coração. Dá-lhes, Jesus, a oportunidade de aprender, a servir, a amar e a continuar as lutas da existência humana com a certeza de que Tu és aquele que impulsiona as atitudes positivas, que aguarda com paciência que eles possam amadurecer e logo mais serem frutos maduros, dando com sabedoria o resultado da experiência juvenil. Abençoa, Senhor, a todas as criaturas da terra e, em particular, os jovens que são a sinalização do futuro da humanidade. E assim, despertos para o bem,
para a nobreza do caráter e para a busca da realidade indestrutível, nós te suplicamos. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos desses que carecem da tua presença, como todos nós, e ensina-nos a prosseguir cheios de esperanças e com a paz no coração dos que, sabendo da verdade que se revela através dessa doutrina abençoada dos Espíritos, que trouxeram para a humanidade aquilo de que necessitamos para compreender, entender e prosseguir, servindo a tudo e a todos, hoje e sempre. O nosso Conversando sobre o Espiritismo do dia de hoje tem a grata satisfação de termos aqui em nosso estúdio a presença de Luziane Bahia. A Luziane irá nos falar sobre as próximas atividades que a Gena irá desenvolver nos próximos dias. Então agora eu passo a palavra para a Luziane Bahia. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao 15º Encontro de Reflexões Espíritas, promovido pela Juventude Espírita Ninaroeira. É um encontro para a família, para o jovem, o adulto, e terá por tema No Rumo do Mundo de Regeneração, igualzinho ao título do querido benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, na obra que ele nos trouxe mais recentemente, da psicografia do nosso tio Divaldo. Hoje, no Conversando sobre o Espiritismo, será a nossa palestra de abertura. E nos dias por vindouros teremos as temáticas para refletirmos sobre este panorama da pandemia, os seus reflexos emocionais, psíquicos, espirituais. Refletirmos também sobre o nosso papel, a nossa responsabilidade, dever, aquilo que nos cabe quanto espíritas em todo este panorama. Traremos também algumas reflexões sobre a natureza, a valorização da vida em todas as suas expressões. Refletirmos sobre a mediunidade e as nuances nesse contexto da pandemia. O olhar da juventude sobre a temática, mas também o que está a caminho do mundo de regeneração e está em pleno mundo de regeneração. As nossas atividades vão seguir até a terça-feira, que é o nosso encerramento, na palestra doutrinária proferida pelo vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campete Sobrinho. Para maiores informações, nós podemos acessar o Instagram da Mansão, onde iremos encontrar toda a programação do evento. As inscrições através do gena@csr.com.br. Você é nosso convidado para estar no 15º Encontro de Reflexões Espíritas, no rumo do mundo de regeneração. Muito obrigado, Luziane, pelas suas explanações da atividade da Gena nos próximos dias. Conversando sobre o Espiritismo no dia de hoje, nós temos a honrosa satisfação de termos a presença de Orson Peter Carrara, o nosso convidado, a quem, nesse instante, pedimos a palavra para a sua apresentação. Boa noite aos amigos, é uma satisfação muito grande, uma honra imensa participar aqui sobre o Conversando sobre o Espiritismo, esta doutrina que ilumina o nosso caminho. Minha saudação a todos com a minha imensa gratidão. Muito obrigado, Orson, pelas suas palavras iniciais. Então vamos ao tema do dia de hoje, que será proferida pelo Divaldo Franco. Com ele a palavra. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. No suave e doce Evangelho de Jesus,
No momento de exuberância de informações, o Mestre incomparável informa aos seus discípulos: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Senão, eu vos diria: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Logo depois que ele informa da multiplicidade de moradas em que transitam os espíritos no processo da evolução universal, ele diz ser este caminho único de segurança na direção daquela verdade absoluta que é Deus. Então nós vamos encontrar no Evangelho do Mestre a certeza inabalável dos mundos habitados. Uma das velhas questões do pensamento filosófico de todas as épocas. Hoje, graças aos alcances extraordinários da física quântica através da astrofísica e dos grandes engenhos da tecnologia sem ponta, então nós vamos verificar que nessa tecnologia de ponta é possível imaginar-se aproximadamente 6 trilhões de galáxias povoando o nosso universo de maneira grandiosa, o que nos dá o ideal absoluto daquilo que foi muito bem denominado como as moradas do Pai. Desses 6 milhões de galáxias, ingenuamente iríamos atribuir que somente a Terra fosse habitada. Ao examinarmos o pensamento de Penzias, que conseguiu detectar o Big Bang há cerca de 14 bilhões de anos, e também as grandes experiências da cosmologia, datando a nossa realidade galáctica, do nosso sistema solar, do nosso planeta há apenas 4 bilhões de anos, ficamos surpresos ao constatar que esta imensa nebulosa de gases incandescentes, de onde saiu a massa celular, a massa terrestre, para poder condensar ao contato dos demais gases que permaneciam e continuam nos espaços interestelares, nós ficamos deslumbrados de ver a nossa Terra arredondar-se, dela escapar o fragmento lunar. E até hoje, o seu imenso processo de depuração, de transformação, de crescimento para um determinismo que a nossa mente, ainda no estágio primitivo, não logra conceber na sua total grandeza. Não poderíamos dizer que a Terra começou, conforme os dados dos estudos geológicos, há 4 bilhões de anos, e que o homem começou nas primeiras monedas há 2 bilhões e 200 milhões de anos, e que tudo está terminado. O processo da biologia demonstra-nos uma evolução contínua, muito bem estudada, através da hereditariedade e da mesologia. O ser de qualquer natureza é o resultado desses fatores mesológicos e da sua ancestralidade. Toda vez que qualquer manifestação orgânica deixa de manter um perfeito contato na evolução, dilui-se, desagrega-se, torna-se um apêndice, desaparece, para dar lugar a uma formação nova de estrutura de vida, a facultar a ampliação daqueles fatores que nos caracterizam. Então nós vemos aí a presença da ciência na área do compreensão intelectual, do sentimento no instante soberbo do amor. O Espiritismo, confirmando as palavras de Jesus, agora do ponto de vista não apenas filosófico, mas também da estrutura científica, afirma que existe vida
sim, em outros planetas, mas o nosso próprio planeta está em evolução. Desde os momentos primários, das convulsões, da energia carregada de azoto e de outros gases venenosos que se transformaram na chuva torrencial, sobre aquela bola de fogo, nascendo aí o oxigênio, o hidrogênio, e logo depois na formação da massa pelo resfriamento, pela distância natural do Sol, até o instante da grande gravitação, do seu movimento de translação em torno do astro-rei, estabelecido uma distância própria para manter as diferentes temperaturas de acordo com a aproximação da Terra ao guia solar ou do seu afastamento, produzindo aquilo que Aristóteles chamavam os 4 elementos sociais: o frio, o calor, o ar e a terra, que mais tarde será estudado por Demócrito, naquele período um pouco depois, como sendo constituído de partículas, de elementos atômicos, e que Leucipo terá a oportunidade de dizer que eram esferas com um gancho para poderem mover-se em uma união perfeita, dando lugar à primeira ideia concepcionista no Ocidente em torno da construção do planeta terreno. E vemos que esta evolução se fez desde quando era inabitável. As condições eram destrutivas, as temperaturas elevadíssimas, ao período de gelo, quando elas caíram a uma profundidade imensa e toda expressão de vida que por acaso estivesse existindo foi totalmente aniquilada, para numa temperatura mais ou menos cômoda surgirem na intimidade dos oceanos os líquens, as primeiras manifestações de vida, até atingirmos o ser nesta atualidade que marcha para uma vida totalmente de experiências transcendentais. Então, também a Terra, o planeta, está no desenvolvimento. Das catastróficas explosões vulcânicas como do Krakatoa, explosão que abalou o planeta inteiro, havendo sido a maior explosão depois do Big Bang, até recentemente, nas Ilhas Canárias, a erupção vulcânica. E em outra parte da Terra, o planeta expelindo os tóxicos através da pirosfera ou centrosfera, em que toda a matéria se encontra diluída em altíssima temperatura, produzindo gases. O planeta vai também melhorando. Ele se vai tornando mais belo, mais gigantesco, e do ponto de vista moral, que nos interessa essencialmente, saímos daquele primarismo para o pensamento. Como diz muito bem a psicologia moderna, o pensamento que é a alma da vida e que é a vida da alma. Então, estamos vivendo um momento muito bem catalogado pelo egregio codificador da doutrina espírita, quando se refere que esta é uma terra de provações, de expiações, em que aqui estamos para expungir, como os vulcões, a nossa parte danosa, venenosa, ainda extrato da constituição nuclear e atômica da matéria, no corpo somático de que nos utilizamos para evoluir. E Kardec estabelece que essa evolução se daria periodicamente, conforme lemos na Gênesis, no capítulo 18, a respeito da Era Nova. Uma era de paz sonhada pelo Evangelho de Jesus em Marcos, número 13, do Sermão Profético, mas também através das velhas tradições, das informações, inclusive dos espíritos, de que a Terra evoluiria para deixar de ser um planeta de dores, para ser um planeta de retificações transcendentais, em que as dores bárbaras, grotescas, cederiam lugar às emoções
que nos levam à modificação estrutural do próprio pensamento para atingir o sentimento e, desta maneira, a Terra tornar-se quase um Éden, a caminho deste Éden no mundo superior, até atingirmos aquele estado de mundo abençoado, de planeta onde o reino de Deus esteja instalado. Por esta razão, estamos num período muito peculiar de transformações do planeta de dor para um planeta de bênçãos. Allan Kardec chama mundo de regeneração, que teria começado já há bastante tempo por volta do aparecimento do Consolador. É o momento em que as transformações aí têm uma finalidade específica, a mudança do planeta cárcere para o planeta de aberturas, de voos, de grandezas. E sucede que isto ocorre exatamente quando a ciência penetra na vida microcósmica, macrocósmica, exatamente por volta de 1850, e daí por diante nós vemos a ciência abrir as portas para a medicina, especialmente para a psicologia, para as doutrinas da biologia, a física, a química e as várias doutrinas que delas se derivam para atender à multiplicidade do progresso. E estamos em pleno momento de transformação. Na obra de Manuel Flamengo de Miranda, Em Busca do Mundo de Regeneração, nós observamos que ele se refere a transformações morais que se estão operando no planeta. Eu me recordo, por exemplo, que em 1792, a Revolução Francesa proclama os direitos do homem. Logo depois, veio os direitos da mulher. E hoje nós temos o direito do feto como cidadão. Não podemos matá-lo. É vida. Tem direito. E então nós vemos o sentido da evolução do pensamento, daquele pensamento bárbaro que vigia na França e no mundo através da ascendência divina dos reis. Que hipocrisia! Bárbaros, cruéis, com as exceções naturais. Também daquele momento em que a liberdade do ideal humano, o homem nasceu livre e ele escrava apenas das suas paixões, nobres ou degradantes. E nós podemos chegar hoje para ver que aquilo que a Revolução Francesa lutou e contribuiu para a liberdade dos povos subjugados, porque depois de 1789, o mundo se modificou completamente. Nós vimos nascer as revoluções nacionais em toda parte, na América Latina, a começar pela América do Norte, e nos países asiáticos, nos países africanos, onde essa hegemonia escravadora se tornou pior, ainda aos gritos de liberdade, de igualdade, de fraternidade, lentamente derrubaram as cadeias e o homem se tornou livre, pelo menos politicamente. Escravo, repetindo, das suas paixões. Mas agora ele se liberta dessa escravidão através da mensagem de um mundo em grandes modificações. Observam-se nessa atmosfera tóxica, nesse mundo transcendente contaminado, o degelo da Antártica, o degelo eterno das grandes cordilheiras, principalmente dos Alpes, também dos Andes, do Himalaia, modificando a estrutura da Terra e a ameaça das grandes inundações em todo o planeta, das cidades praieiras, das cidades que estão à margem do mar, que deverá aumentar alguns metros à medida que esse degelo vá continuando, como vem ocorrendo numa mudança radical de perspectiva da crosta terrestre. Então iremos para o mundo de regeneração. Os efeitos físicos estão ocorrendo de qualquer maneira. E isso despertou o ser humano para o amor ao meio ambiente,
o amor aos animais, o amor à planta, à vida vegetal, o amor entre nós, muito maior do que as aparências trágicas e destrutivas de personalidades psicopatas. Então estamos caminhando para um mundo melhor, mas para isso temos que destruir as construções do mal, os grandes edifícios do egoísmo, esses edifícios internos do orgulho, das aspirações ególatras, do mim para substituição por nós. Este instante de que falava Jesus, um rebanho, um pastor, ele é esse suave e doce pastor das almas que a todos sem exceção nos amou, nascendo na Hebreia, vivendo entre a Galileia e a Judeia. Ele não privilegia a pátria orgânica, porque ele tem outras ovelhas que não eram daquele rebanho, que somos nós, que nos deserdamos, que abandonamos a herança divina do amor pelas necessidades biológicas primitivas da evolução. E que agora vamos chegando às emoções que transformamos em estados sublimes de consciência. A consciência é universal. Você sou eu no sentimento. Você está em mim, pelo sentido de união que deve vigir entre nossas almas. O que Aristóteles disse numa individualidade, quando há um amor entre duas pessoas, é uma alma em dois corpos. Isto é uma equivalência de sentidos, embora os corpos diferentes. Chegará o momento deste corpo universal, no qual eu creio com absoluta tranquilidade e certeza. Então a Terra está melhorando. É certo que as estatísticas ainda são mais de tragédias do que dos recursos da beneficência, da caridade e do amor. É verdade que as mortes são voluptuosas, a pandemia tem o prazer de ceder lugar a epidemias. As epidemias aos desastres emocionais, às grandes tragédias do ego, que se recusa ao self. E nós vemos os distúrbios de toda a natureza afligindo a criatura super enriquecida. Lia há pouco que o homem mais rico do mundo construiu a sua maravilhosa mansão de 130 milhões de dólares. E a esposa detestava, porque era grande demais. Com o divórcio, a luta é ver quem vai ficar com essa mansão que ele adora e que Melina, sua mulher, detesta. Porque a criatura humana é sempre cheia de contradições. Ela deseja um apartamento de 140 metros. Ele tem uma área de aproximadamente 20 mil metros de florestas em volta da casa. A areia da sua praia, ele mandou buscar no Havaí, como se ela fosse melhor do que as areias norte-americanas do continente. E então as extravagâncias, enquanto em cada segundo morre no mundo uma criança com fome, enquanto em cada instante a miséria, a dor, alastram-se vergonhosamente e as terríveis expressões de absurdo espocam na imprensa dirigida pelo poder econômico, levando os indivíduos à miséria. Mesmo o nosso Brasil tem sido tão lamentável esse episódio de Petrópolis. Todos os anos, desde que eu me entendo, as chuvas em Petrópolis, em Teresópolis, são anuais. Fevereiro, a época do carnaval, é o período da desolação, da decadência. E as pessoas que administram a cidade, nobres, respeitáveis, não encontraram uma solução para aquilo que os Estados Unidos facilmente modificaram. Quando houve a ruptura de uma barragem numa das cidades mais encantadoras do Blue e dos Spirituals, nós vimos a cidade ser invadida, a destruição. Refizeram a barreira,
tudo se modificou. Porque entre nós tudo, por enquanto, está tão difícil. E vemos as lágrimas, mas não escutamos o gemido dos que desencarnaram. Das crianças que ficaram órfãos, daqueles que perderam tudo. Então é natural que todos nos movimentemos para ajudar, para contribuir. Petrópolis e todos os lugares onde a dor se instale. Esta é a proposta do mundo de regeneração. Buscar a família, voltar à família, reconstruir a família, regenerar o ser humano, reeducar pais para que eles eduquem filhos, filhos para que eles construam netos cidadãos da humanidade. Então vivemos este grande momento que os jovens do nosso movimento espírita em Salvador trabalham todos os anos nos dias do Carnaval para podermos construir uma sociedade melhor sob as bênçãos do pensamento de Jesus e a sabedoria indefinível de Allan Kardec com a doutrina dos Espíritos. No dia 4 de abril de 2016, um grupo de espíritos muito infelizes acercou-se-me e desafiadoramente me disse: iniciamos hoje uma guerra. A guerra contra a esperança. Anote a data. Damos início agora, nesse instante, ao nosso Conversando sobre Espiritismo, na sua segunda parte, perguntas e respostas. Então vamos dar início com o nosso irmão Orson Peter Carrara. A primeira pergunta da noite, Orson, e que nos diz o seguinte: o que falta para a Terra estar na categoria de regeneração? Pois é, nós já vivemos a antecâmara, a antessala da regeneração com os progressos todos do ponto de vista material, do conforto, na tecnologia. Falta agora a atenção centrada na moralidade. Esse esforço de trazermos a convivência ao íntimo de cada um de nós, refletindo na sociedade, a moralidade em sua excelência. Valorizar o amor e o bem que desdobram-se na solidariedade, que será a grande chave de libertação desses momentos que vivemos. Divaldo, considerando a classificação apresentada por Allan Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, seria correto o entendimento do que no mundo de regeneração há uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal? Sem dúvida. Aparentemente, na Terra, o mal governa o mundo. E Kardec fez uma pergunta equivalente. Por que o mal predomina ante os bons? E a resposta foi contundente. Por causa deles mesmos, da sua timidez, dos bons,
que permitem que aquilo que é negativo adquira maior divulgação, maior conhecimento. Logo mais, nós teremos um equilíbrio, porque os espíritos que estaremos vivendo o período de regeneração do nosso planeta, já não estaremos tão aferrados às paixões inferiores. Aqueles que constituem a grande massa de infelizes, porque são renitentes no mal, porque perseveram nas condições trágicas, serão expulsos, isto é, transferidos para um planeta inferior. Esses que estão no atraso, que se fixaram naquelas questões da sensorialidade, que somente vale o prazer, mas esse prazer que exaure, esses ficarão numa região inferior de outro planeta, enquanto aqueles outros que se esforçam para ser melhores, aqueles que trabalham pela sua autorrenovação, prosseguirão. E prosseguindo, não levarão tanto a herança da perversidade, como hoje ainda é predominante entre nós. Orson, qual o papel dos espíritas para acelerar o processo de regeneração planetária? Essas perguntas trazem ao nosso coração uma visão muito abrangente sobre a grandeza da doutrina espírita que nós conhecemos, estamos estudando, nos esforçando para divulgá-la. E, naturalmente, que para os espíritas cabe o papel essencial de viver aquilo que dizemos seguir, porque temos uma doutrina extraordinária, racional, que nos ajuda a compreender a vida, suas razões, suas origens, sua finalidade e o destino que nos aguarda. Portanto, ao espírita cabe viver, aos espíritas cabe que vivamos o que já sabemos. Esta vivência plena do conhecimento é o papel que cabe aos espíritas. Como somos, antes de sermos espíritas, somos criaturas humanas falíveis, como quaisquer outras criaturas, é neste esforço de vivência do que já sabemos que está o grande caminho para os espíritas colaborarem e acelerarem este mundo de regeneração. Divaldo, o que é o mundo de regeneração tendo das suas características físicas e espirituais? Digamos que é uma classe educacional já mais elevada. Consideremos o jardim de infância, logo depois o curso fundamental, de imediato o curso intermediário, depois a universidade, os cursos de pós-graduação. Já estamos saindo do curso fundamental para um período de reflexões bem mais profundas, de autodescobrimento, de valorização do bem e, sobretudo, compreendendo que o outro é o nosso irmão a quem devemos amar, procurando diminuir as anfractuosidades morais que existem nos nossos relacionamentos. O mundo de regeneração que já está começando, como disse, desde a época que o Consolador veio à Terra, é feito de bênçãos e de dores, indubitavelmente. Enquanto agirmos errado, a dor é a lixívia que irá arrancar a imperfeição para que o diamante brilhe. Assim, este mundo de regeneração, num paralelo comum, vamos dizer que é a Shangri-La das velhas tradições da literatura mundial. Orson, o silenciar da mediunidade em tempos de pandemia foi uma realidade nas instituições espíritas, exigindo de todos os envolvidos uma mudança de comportamento inesperada. Podemos considerar que essa grande interrupção tenha causado problemáticas ainda não catalogadas nos estudos espíritas? A pandemia causou uma suspensão das atividades espíritas, né? As casas fecharam, suspenderam as suas atividades, não fecharam suas portas, propriamente dizendo, porque o ideal espírita ilumina a chama dos nossos corações. Mas as atividades presenciais foram suspensas. E, naturalmente, que isto vai gerar e está gerando desdobramentos que nós ainda avaliaremos com cuidado no retorno gradativo dessas atividades. Possivelmente, alguns desdobramentos desconhecidos ou alguns desdobramentos não vividos poderão surgir com o retorno.
acreditamos que uma análise ponderada, prudente, uma análise com observação atenta, vai demonstrar possíveis inseguranças que possam ter surgido em médios ou em grupos mediúnicos, e mesmo nas instituições como o seu todo, considerando a diversidade de experiências que nos caracterizam os seres, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista de grupos e mesmo de instituições. Esta suspensão trouxe alguns desdobramentos que nós vamos gradativamente conhecendo e convidados aos ajustes que se façam necessários através do bom senso recomendado pela doutrina espírita. Divaldo, o espírito ainda pode cair no mundo de regeneração? Naturalmente, porque nós temos o livre-arbítrio e a opção entre o bem e o mal, entre o ego e o self, é muito pessoal. Ele pode não corresponder às expectativas do progresso, mas o cair aí tem o sentido de não progredir, porque as conquistas feitas permanecem, mas ele pode acumular responsabilidades de sofrimento por invigilância, por não ter ainda a segurança necessária para a sua transformação moral. Portanto, pode sim deter-se em sofrimento por não corresponder à vontade divina. Orson, considerando as diferenças entre as diversas nações do mundo, que fatores comuns entre elas favoreciam o estabelecimento da regeneração planetária? Muito boa pergunta. Considerando a diversidade cultural, a diversidade dos costumes, das origens, das bagagens de cada região, de cada nação, e naturalmente que nesse mundo de regeneração, em que também nos encontramos com as várias ideologias religiosas e mesmo políticas, permeando aí as iniciativas nacionais, e parece-nos que muito indicado que os países, as nações, mesmo as culturas diferentes, foquem todo o seu esforço, a sua direção administrativa, toda a sua direção espiritual para buscar os entendimentos na área da paz mundial, no comércio legal, legítimo, baseado na justiça, no amor, na bondade. Se buscarmos nacionalmente as diferentes nações com as suas diferenças específicas, se buscarmos o foco na paz e no respeito a outros povos, não erraremos. Devemos focar nessa direção. E isso será alcançado com a análise de que todos dependemos uns dos outros, somos seres intimamente ligados uns aos outros, pouco importando a nossa origem, pouco importando o país que estamos, a língua, o idioma que falamos, na verdade somos todos filhos de Deus e, para tanto, devemos honrar essa condição com o esforço nessa direção. Divaldo, como podemos vislumbrar na Terra habitada por nós os sinais da regeneração? Através da soma de despautério que observamos em todo lugar, o desaparecimento da ética, a luta em favor da destruição dos valores morais, a vulgaridade das paixões, a ausência de respeito às leis, às autoridades e à própria vida. Vemos a criatura numa correria desenfreada para lugar nenhum. A droga que consome, o alcoolismo que degrada, a falta de dignidade sexual, que cada vez faz o indivíduo mais rasteiro com as suas paixões primitivas. E, acima de tudo, o combate às diretrizes superiores do Evangelho de Jesus. Estamos quase que repetindo as experiências do cristianismo primitivo, proibido aqui, proibido ali. Em países ditos civilizados como a França, o seu presidente está oferecendo as maiores resistências ao cristianismo em benefício da doutrina muçulmana. Somos favoráveis à liberdade de todos os cultos, mas nenhum prejuízo, nenhuma perseguição a determinada experiência religiosa, porque seria interferir no livre-arbítrio de cada um.
O cristianismo é a doutrina da liberdade, a doutrina que prescreve a democracia dos direitos e deveres da criatura humana. Então, isso é sinal de que o ser humano está voltando à brutalidade do materialismo. As ideias de consumo, de destruição, de doutrinas anárquicas e condenadas pela ética através dos milênios. Então, são sinais mais evidentes de uma mudança de um mundo para o outro. Quando terminar essa pandemia, se terminar, no prazo que todos aguardamos, teremos novos recursos e novos comportamentos, uma nova e total visão de um mundo diferente. Então veremos que é esse mundo de regeneração. Orson, uma pergunta que diz o seguinte: Manuel Filomeno de Miranda, nas suas obras mais recentes, aborda acerca da visita dos seres de outros planetas para auxiliar no processo de transição planetária. Em algum momento, Deus permitiu ou permitirá a interação de seres de diferentes planetas ainda enquanto encarnados? Será uma consequência natural do progresso moral que se vai alcançar com o mundo de regeneração. O próprio Cristo anunciou que há muitas moradas na casa do Pai. Allan Kardec, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando-se dessa máxima de Jesus, refere-se às diferentes categorias de mundos habitados. Muito natural que, alcançado determinados patamares de progresso, vencidas as mazelas que impedem este crescimento, Deus permitirá, não temos dúvida, contato com seres de outros planetas. Por enquanto, não merecemos isso ainda, porque ainda estamos numa era de egoísmo, ainda predomina entre nós o egoísmo, o desejo de exploração, de ganho fácil e prejuízo do semelhante. Precisamos vencer essas etapas para conquistar o merecimento desse contato que, inevitavelmente, em data que não podemos prever, vai depender da evolução que o planeta conseguir apurar, nós teremos, sem dúvida nenhuma, o contato com seres de outras comunidades planetárias, não temos dúvida sobre isso. Divaldo, como deve ser o comportamento do ser humano na transformação para o mundo de regeneração? O comportamento ético. Esse comportamento baseado na lei de amor preconizada por Jesus Cristo e a lei de preconizada vivida por ele e os seus discípulos primeiros. Esse sentimento da lei de amor alteraria, quando pudéssemos viver, totalmente a existência das criaturas humanas. Nunca sofreríamos de solidão. Teríamos sempre a companhia de pessoas generosas, também sofridas, mas com uma grande parte de sentimentos pelo nosso bem. Então, nesse momento ideal em que as criaturas estejamos reunidas pela lei de amor, solucionaremos todos os requisitos que a vida nos exija com ternura e afabilidade, que vem faltando em nossa comunicação pessoal. Orson, será que os desencarnados estão também passando pelo processo de regeneração? Claro, nós não podemos nos esquecer que os desencarnados também integram a vida planetária desta Terra que nós habitamos. Portanto, estando encarnados, sofrendo não é a melhor palavra, mas experimentando esse momento magnífico da história humana em que estamos conhecendo e abrindo os olhos para novos patamares educativos, os desencarnados também estão incluídos nesse processo. Também no mundo espiritual se opera grande transformação para a melhora do próprio plano espiritual, onde as regiões espirituais igualmente se afinizarão, onde igualmente se conectarão com um novo padrão moral que a Terra vai alcançar gradativamente, com desdobramentos no mundo espiritual e vice-versa. Então, os espíritos desencarnados que integram a população do planeta também
está passando por esse momento de regeneração, este momento magnífico da história. Divaldo, certamente nem todos os espíritos que viviam na cidade da justiça foram transpostos. Quais os critérios para selecionar os que deveriam permanecer na Terra em transição para melhor? O próprio estado emocional, apesar de se encontrarem numa região de delinquentes, de infelizes, muitos já estavam interiormente modificando-se, experimentando a melancolia, desejando ser melhores, esforçando-se para se libertar daquelas terríveis perturbações. Então, esses que estavam numa faixa de mudança foram poupados para a grande viagem daquele reino de dores e de aflições. E ficaram aqui conosco alguns na expectativa de mudança, porque Deus é amor e a todos acolhe e dá a mesma oportunidade. Basta que nós mudemos a inclinação do nosso pensamento e sintonizaremos com ondas diferentes daquelas a que nos apegávamos. Orson, seria possível calcular ou estimar o tempo necessário para estarmos em pleno mundo de regeneração? Se sim, como? Se não, por quê? É sempre uma imprudência querer determinar datas, de prever datas com precisão, porque esta mudança, embora encaixada, devidamente conduzida pela lei do progresso, ela respeita o livre-arbítrio, e essa mudança depende das nossas ações, de maneira que as nossas decisões, as nossas reações, o nosso desejo de mudar, a nossa busca sincera para o Cristo e suas lições, é a grande alavanca de alcançar esse mundo de regeneração. Embora a lei do progresso, que impulsiona e ocasiona esta interligação entre os planetas, com o exílio de espíritos rebeldes para outras comunidades planetárias, mantendo aqueles que se conectam com o bem e a fraternidade, prever uma data é sempre um risco e uma imprudência não recomendadas. Divaldo, você poderia evidenciar as características desses espíritos que virão à Terra para esse novo mundo de regeneração? Poderíamos imaginar que o nosso próprio estágio orgânico é um ensaio do que seria um corpo ideal. Quando vieram ter conosco os viajantes de outra dimensão, e quando para cá foram transferidos aqueles de uma dessas constelações mais próximas de nós, ainda éramos muito brutalizados. A nossa organização fisiológica ainda era mais animal que humana. Com aqueles espíritos que vieram com o perispírito mais sensível, melhor trabalhado, eles contribuíram para que as formas, o próprio organismo se modificasse, adquirindo características sutis e percepções, por exemplo, no sexto sentido de Richer, na mediunidade. As pessoas eram constituídas por um cérebro que ainda não estava dominado pelo pensamento. Até hoje não está totalmente dominado pelo pensamento. Mas com aquelas mentes mais evoluídas, foi possível aprofundar as reflexões em grandes áreas virgens do cérebro orgânico dos hóspedes da Terra. E pela hereditariedade, transmitiram caracteres transformados para gerações sucessivas. Por exemplo, os meus filhos irão receber, ou receberam, ou receberão, a carga das informações que eu tenho através do DNA, através dessas manifestações da hereditariedade, e adicionará as experiências novas. Mas se eles vierem de uma experiência renovada que não encontra ressonância do corpo, imprimirão no corpo, que passará a ter a necessidade. Vamos recordar aqui de uma palavra do pai da biologia. Primeiro existe a função, depois o órgão. Ora, esta função é de natureza transcendental,
é energética, é do espírito. Primeiro, nós temos essa necessidade que não sabemos definir. Vejamos a saudade. A nostalgia espanhola não corresponde exatamente à saudade. Então, o que se deu? Foi criada uma expressão mais profunda. Nós temos a nostalgia na língua portuguesa e a saudade, um estado nostálgico mais profundo. Assim, o cérebro, que receber a impressão de uma necessidade que o organismo não produziu, irá produzir lentamente. E na terceira ou quarta geração, essa função já é predominante. Já não é mais um tormento para a organização fisiológica. Nós teremos 6 sentidos objetivos. Teremos 7, 8, quem sabe? Teremos menos necessidades orgânicas. Vejamos que antes vivíamos para comer. Agora vivemos para nutrir-nos. O comer é mais um ritual. O cuidado com a nutrição, a seleção dos alimentos, a busca dos sentimentos. Existe até uma terapêutica alimentar para podermos selecionar os produtos de acordo com a nossa própria realidade. Então, dessa forma, nós iremos ser profundamente beneficiados com esse receber de seres de outra dimensão que já estão vindo conosco através dos milênios. Numa síntese, de onde teriam vindo Sócrates, Aristóteles, Platão, Axímenes, naquele século de barbárie, o seu conhecimento. Furri, Krishna, Zoroastro, de onde teriam vindo? Será que eles constituíam aquela massa ignara dos primórdios apenas sensações? Eles se destacaram porque não eram de origem terrícola. Os de origem terrícola estavam no nível e vieram aqueles de nível superior para nos apressar à evolução. Divaldo, muito obrigado. Chegamos neste momento ao final do nosso Conversando sobre o Espiritismo desta noite. Uma brilhante explanação de Divaldo Franco a respeito desse mundo novo que estamos vivendo. Então convidamos o nosso irmão Orson para que faça a sua despedida nesse instante de todos nós. Eu quero abraçar, ainda que virtualmente, o nosso querido Divaldo, por quem nutro imensa gratidão. Divaldo, sempre o amigo em momentos magníficos. Eu quero abraçá-lo, Divaldo, com muita gratidão, minha alegria por esse momento. Aos amigos que atuaram nos bastidores e, naturalmente, aos telespectadores acompanhando aqui o programa Conversando sobre Espiritismo. Muito obrigado, meu abraço a todos. Muito obrigado, Orson. Um grande abraço. Nós agradecemos aqui a todos que participaram nesse dia de hoje do nosso Conversando sobre Espiritismo. Nossa equipe da televisão Web Mansão do Caminho, o Sérgio, ao Júnior, a presença da professora Solange, de Luziane Bahia, de Divaldo Franco, do nosso irmão Laudelino Risso, que está aqui conosco, a todos, enfim, a Isiane, nossa tradutora de Libras, e a todos os nossos teleouvintes. Muito obrigado pela vossa participação. Uma boa noite a todos, que Jesus nos ampare e permaneça conosco.